Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ao fim de 10 meses e 1.257 reuniões envolvendo mais de 18 mil militantes, o PCP realizou no passado fim de semana o seu 19º Congresso. Contrariando o pensamento único imposto pelos ideólogos do capitalismo, as teses do fim da história e outros mitos, comprovámos neste Congresso a atualidade do ideal comunista, frustrando os desejos daqueles que ao longo dos anos têm tentado traçar-nos um destino diferente daquele que continuamos a construir. Confirmamos com este Congresso a vitalidade do Partido Comunista Português e a sua importância neste conturbado momento da história. Diziam que éramos um partido de gente velha e a definhar, mas cá estamos, com mais 5.800 novos militantes desde 2008, metade dos quais com menos de 40 anos. Diziam que vivíamos agarrados ao passado e que teríamos que deixar de ser o que somos ou desapareceríamos. Mas hoje, mesmo que não queiram, muitos são obrigados a dar-nos razão quanto às previsões que fizemos e ao caminho que continuamos a apontar. Neste 19º Congresso, até um percalço audiovisual que lançou o aviso para inserir a cassete comprovou que afinal não há cassete nenhuma. Há sim um percurso de rigor na análise, coerência nas posições e muita coragem e persistência na sua afirmação. Um percurso que leva já 91 anos de história que nos enche de orgulho. Os comunistas fizeram o seu 19º Congresso virados para o povo e partindo da vida do povo, atentos à situação internacional, com o que ela comporta de perigos e ameaças resultantes da profunda crise do capitalismo que vivemos, mas também de olhos postos nas imensas potencialidades de transformação e superação revolucionária do capitalismo que a luta dos povos hoje torna mais evidentes. Caracterizando a grave situação nacional a partir das dificuldades sentidas diariamente pelo povo português, identificando a política de direita que está na origem dessas dificuldades e não poupando por tática ou oportunismo responsabilidades aos seus executores, identificámos tarefas imediatas e objetivos de fundo. Afirmámos a necessidade de derrotar a política de direita, que tem a sua mais violenta expressão desde o 25 de Abril no Pacto de Agressão da Troika, bem como a necessidade de derrotar o governo de serviço que a executa. Clarificámos a política alternativa que propomos e o projeto que apresentamos ao povo português no programa da democracia avançada, os valores de Abril no futuro de Portugal, etapa intermédia da construção de uma sociedade socialista em Portugal. Reafirmámos a possibilidade de construir essa política alternativa na base de uma ampla convergência de todos aqueles que hoje são duramente atingidos pela política de direita. A todos os trabalhadores, às classes e camadas antimonopolistas, a todas as forças políticas, patrióticas e de esquerda, a todos os democratas, lançámos o apelo para que convirjam no objetivo de derrotar esta política e este governo e de construir uma alternativa. A questão da política alternativa foi, aliás, objeto de particular atenção e discussão e merece referência mais aprofundada. Em síntese, a proposta de política alternativa que o PCP apresenta assenta em 3 considerações fundamentais. Primeiro, a necessidade de resgatar Portugal da teia de submissão e dependência. Segundo, a necessidade de recuperar para o país o que é do país, os seus recursos, os seus setores e empresas estratégicas, o seu direito ao crescimento económico e ao desenvolvimento e à criação de emprego. Terceiro, devolver aos trabalhadores e ao povo os seus salários, rendimentos e direitos sociais, tendo como objetivo uma vida digna. Integrada no programa do PCP, uma democracia avançada, os valores de Abril no futuro de Portugal, a política alternativa que propomos integra 5 objetivos, em que, a par de um regime de liberdade, com um Estado democrático, representativo e participado, de uma política de democratização cultural e uma pátria independente e soberana, se perspectiva um desenvolvimento económico assente numa economia mista, dinâmica e liberta do domínio dos monopólios e uma política social que garanta a melhoria das condições de vida aos trabalhadores e ao povo. Uma política patriótica e de esquerda que tem como eixos centrais a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a defesa dos setores produtivos e da produção nacional, a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia, a democratização e promoção do acesso ao desporto, à cultura e à defesa do património cultural e ambiental, a defesa do regime democrático de Abril e o cumprimento da Constituição da República,
a efetiva subordinação do poder económico ao poder político, a afirmação de um Portugal livre e soberano e de uma Europa de paz e cooperação. Antes de saber um governo com quem, dissemos e dizemos um governo para quê e para quem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, depois do 19º Congresso, o PCP estará certamente em melhores condições de dar um decisivo contributo para derrotar esta política que rouba quem trabalha, empobrece a grande maioria dos portugueses e afunda o país. Dentro desta Assembleia da República, continuaremos a dar voz aos portugueses e a apresentar as propostas que dão corpo à política alternativa que propomos. Fora daqui, continuaremos a assumir o nosso papel de partido revolucionário que organiza os trabalhadores e dinamiza a luta de massas. Conscientes de que é a luta dos trabalhadores e do povo que nos há de abrir os horizontes do futuro. Disse. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agradeço as questões que colocou e queria dizer que, de facto, em relação à matéria de política europeia, temos, de facto, aqui uma divergência, que não é uma divergência de pouca monta, é uma divergência de fundo em relação ao Partido Socialista. Porque da parte do PCP, nós fazemos uma opção clara e definimos um objetivo do qual não prescindimos, que é garantir ao nosso país todas as condições de desenvolvimento, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, também do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Não abdicamos da nossa soberania, não abdicamos das condições que permitam o nosso desenvolvimento. E a avaliação que fazemos da integração de Portugal na então CEE, hoje União Europeia, é profundamente prejudicial para o nosso país. É de que ela constitui uma grave lesão dos interesses nacionais, em particular das possibilidades de desenvolvimento e, sobretudo, do ponto de vista do desenvolvimento económico. A nossa integração, a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, significou a destruição do nosso aparelho produtivo, a criação de déficits estruturais e uma situação de dependência externa do nosso país, gravíssima e pela qual hoje estamos a pagar uma fatura muitíssimo significativa. E aquilo que nós dizemos é que há um aspecto que se projeta para o futuro com uma grande urgência, que é a necessidade de termos em Portugal um governo que faça o confronto do interesse nacional com as políticas europeias. Porque até hoje nunca em Portugal tivemos um governo que fosse capaz de confrontar a União Europeia com aquilo que fosse um caminho próprio de desenvolvimento e de defesa do desenvolvimento do nosso país. E esse caminho é preciso ser feito. É preciso termos em Portugal um governo que faça esse confronto com a União Europeia e que diga que, se em matéria de política agrícola comum, se em matéria de política de pescas, se em matéria de política económica, se há definições de políticas internacionais europeias que colidam com o nosso interesse, que colidam com o desenvolvimento do país, nós temos que afirmar a nossa soberania, a capacidade de sermos nós a escolhermos o nosso caminho de desenvolvimento e não de aceitarmos resignadamente o caminho que outros nos impõem. E a verdade, Sr. Deputado, é que quando nós olhamos hoje para quem manda na União Europeia, nós percebemos que esta União Europeia não é uma construção ao serviço dos povos, não é uma construção ao serviço do desenvolvimento do nosso país. E por isso nós dizemos que esta União Europeia não é reformável, porque esta União Europeia é uma construção política ao serviço dos interesses do capital. E é por isso que nós temos que afirmar com muita clareza o direito inalienável do povo português a decidir do seu caminho, a decidir de um caminho de desenvolvimento que sirva a todos os portugueses e que não sirva o capital, que sirva aos interesses do desenvolvimento económico e do desenvolvimento social, da melhoria das condições de vida do nosso país, da capacidade de não dependermos de outros, de não estarmos sucessivamente, como temos vindo a estar nos últimos anos, dependentes, e termino, Sra. Presidente, dependentes daquilo que são as imposições que outros querem colocar ao nosso país. E dessa opção, Sr. Deputado, dessa opção de defesa da nossa soberania, o PCP não abdica. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Cílio Honório, agradeço-lhe também as saudações que nos dirigiu. De facto, as questões relacionadas com a política alternativa de que o país precisa são de facto matéria central e foram matéria central da discussão que tivemos a oportunidade de fazer no nosso Congresso. E o PCP registra, de facto, a importância dessa discussão, das soluções alternativas à política que é hoje executada por este Governo, mas que nos seus traços essenciais corresponde à política que nos últimos 36 anos temos tido no país. E de facto, nós consideramos que para definir com exatidão e com rigor e com correção aquilo que é a política alternativa capaz de arrancar o país desta situação em que se encontra e apontar de facto um futuro que seja um futuro de progresso e desenvolvimento, nós não podemos ser nem condescendentes nem displicentes, digamos assim, na análise das causas
que estão na origem desta situação, nem no apontar de responsabilidades àqueles que foram os seus executores e na definição da exata importância que tem a matéria da discussão da política alternativa. E foi por isso que, na declaração política, fizemos questão de afirmar aquela que tem sido uma expressão que temos utilizado porque julgamos que ela é muito adequada. Antes de dizermos com quem se constrói o governo, temos que dizer para quê e para quem se governa. E é na base dessa discussão e, sobretudo, da identificação dessa prioridade de definição da política alternativa que nós temos feito o esforço, sobretudo, de caracterização e de clarificação daquilo que o PCP entende que devem ser as bases da construção de uma política alternativa. É óbvio que, no quadro que hoje vivemos, sem rejeição do pacto da Troika e sem a derrota deste governo e da política de direita, não há possibilidade de construir soluções duradouras e de progresso e sobretudo, a possibilidade de construir alternativas políticas a este governo. Não há possibilidade de construir alternativas políticas a este governo que sejam verdadeiras alternativas sem a assunção de um conjunto de objetivos imediatos, entre os quais se inscreve, obviamente, a necessidade de rejeição do pacto de agressão da Troika e da política de direita. Agora é preciso ir mais longe e é preciso ir mais fundo na definição daquilo que é a política alternativa que se propõe para o país. E o PCP fez, de facto, esse esforço de clarificação e de definição das bases da política alternativa que aqui apresentámos também nesta declaração política e que certamente já hoje são sentidas de forma muito evidente e assumidas até por muitos milhares de portugueses que todos os dias nos seus locais de trabalho, nos seus locais de residência, já vão assumindo essa política alternativa e por ela vão lutando. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Apolónia. Obviamente que queria agradecer também as referências que deixou à realização do 19º Congresso do PCP e respondendo às suas questões, começando pela indisponibilidade das várias maiorias parlamentares dos três partidos que têm passado pelo Governo para auscultar o povo português sobre a integração europeia. Eu julgo que a resposta a essa matéria é óbvia e, aliás, da parte do PCP nós temos-la dado frequentemente. Sendo este processo de integração europeia um processo que não corresponde aos interesses dos povos e, em particular, aos interesses do povo português, é óbvio que os vários governos evitaram consultar o povo português, não fosse o povo português traduzir num referendo essa desconformidade que existe entre o processo de integração europeia e os interesses dos povos. Aliás, não fosse o povo português fazer aquilo que outros povos, nomeadamente o irlandês, fez, e o francês, a quando dos referendos em que se pronunciaram contra alguns destes processos de integração, algumas das fases deste processo de integração europeia, não fosse o povo português fazer o mesmo, os governos portugueses limitaram-se a impor aos portugueses um determinado caminho que hoje se revela profundamente negativo, profundamente prejudicial e, sobretudo, prejudicial e negativo da perspectiva dos interesses dos trabalhadores e do povo português. Da nossa parte, nós continuamos a dizer que não prescindimos do direito inalienável do povo português definir do seu próprio caminho e da necessidade de participação do povo português na definição do processo de integração ou não de Portugal na União Europeia e de manutenção de Portugal na União Europeia. Esse direito é um direito que nós consideramos que é inalienável e que ninguém tem o direito de pôr em causa, e essa afirmação fizemos uma vez mais. Relativamente às questões que colocou a propósito do pacto de agressão da Troika e das suas várias capas ou das suas várias formas, é óbvio que, mesmo que sob outra capa e sob outra forma, o pacto de agressão da Troika não deixa de ser aquilo que é. O Pacto de Agressão da Troika é um programa que visa satisfazer os interesses do capital à custa do povo português, à custa dos trabalhadores, impondo a exploração dos trabalhadores, impondo o desvio de recursos do orçamento do Estado para os cofres da banca e para os buracos criados para a especulação financeira. E, portanto, mesmo sob outra capa ou sob outra forma, o Pacto de Agressão não deixa de ser aquilo que é, não deixa de ser um programa ao serviço do capital, contrário aos interesses do povo e aos interesses dos trabalhadores. E, obviamente, para responder à última pergunta que colocou, obviamente que o governo que executa este pacto é, como foi dito no Congresso do PCP, é um governo que, com legalidade para levar por diante as suas funções, é um governo que não tem legitimidade. E não tem legitimidade porque a política que executa não foi a política com que se comprometeu em eleições. A política que este governo está a levar por diante não foi a política com que se comprometeu com os portugueses, particularmente com os portugueses que, tendo votado no PSD e no CDS,
CDS, hoje se revelam profundamente enganados, se manifestam profundamente indignados porque foram e estão a ser enganados e por isso também, já hoje, muitos portugueses engrossam as fileiras da luta contra este governo, contra o pacto de agressão da Troika e contra a política de direita. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, agradeço também as referências que fez à realização do nosso Congresso. Sr. Deputado, para começar, uma questão que colocou, a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP procura, obviamente, na Assembleia da República, dar corpo também àquilo que é uma intervenção mais vasta, que do ponto de vista da intervenção social e política assume outros contornos fora da Assembleia da República, mas sobretudo na Assembleia da República procuramos dar voz àqueles que aqui a não têm, aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados, aos pequenos e médios empresários, aos pequenos e médios agricultores, a todos aqueles que hoje são duramente atingidos pela política de direita e de que os senhores falavam em altura de eleições, mas que depois de terem passado esse período, de quem se esqueceram de repente. E, Sr. Deputado, há de convir que, não ultrapassando aquilo que são limites que nos autoimpomos, obviamente por questões de decoro e de honestidade e de respeito no debate político, nós não podemos poupar no apontar de responsabilidades e na exata caracterização daquilo que vai sendo feito e, em particular, da exata caracterização da política que o Governo vai executando. E, portanto, se há alguma palavra mais dura, se o Sr. Deputado considera que alguma palavra mais dura é proferida por esta bancada na caracterização da política, muda a política porque as palavras não vão mudar, Sr. Deputado. Em relação às responsabilidades do anterior Governo, nomeadamente do Partido Socialista, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, queria dizer-lhe o seguinte. Os senhores frequentemente apontam responsabilidades ao Partido Socialista por aquilo que foram opções governativas anteriores, nomeadamente dos governos do PS de Sócrates. E é verdade que o Partido Socialista tem essas responsabilidades, que assumiu essas opções e tem que assumir as responsabilidades que tem por aquilo que fez no governo. Mas também não é demais, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, não é demais relembrar que, tal qual como o senhor disse, não era fácil tomar aquelas decisões. E tanto não era fácil que o Partido Socialista procurou apoio até nessas bancadas. Aliás, nós lamentamos muito que, no momento em que, à esquerda, uma maior maioria houve nesta Assembleia da República, entre 2005 e 2009, o Partido Socialista, infelizmente, tenha procurado todos os entendimentos à direita. No Pacto para a Justiça, na aprovação dos PECs, na aprovação do Orçamento de Estado, no Código de Trabalho, na aprovação das privatizações, em todas as questões, quando havia uma maioria que podia ser verdadeiramente uma maioria de esquerda, o Partido Socialista transformou-a numa enorme maioria de direita, procurando as conivências à direita. E por isso hoje, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o seu partido e o CDS não podem deixar de ser responsabilizados. Porque quando foi preciso aprovar o Orçamento de Estado, os senhores cá estiveram a viabilizar os Orçamentos de Estado do Partido Socialista. Quando foi preciso aprovar os PECs, Sr. Deputado, está lembrado dos 3 PECs que o seu partido aprovou, o atual Primeiro-Ministro aprovou, depois de se ter concertado com o Primeiro-Ministro José Sócrates. E, portanto, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, mesmo que não fôssemos mais atrás para perceber as responsabilidades que os partidos da direita, o PSD e o CDS têm, só pelas conivências e pelos entendimentos que assumiram com os governos do Partido Socialista, também os senhores são responsáveis pela situação em que o país se encontra. E para concluir mesmo, Sr. Presidente, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, queria dizer-lhe isto. Quando 4/5 do empréstimo usurário da Troika foram direitinhos para os cofres, e estão aí direitinhos para os cofres da banca e dos especuladores, quando os senhores mantêm milionários negócios privados à custa de dinheiro público, como no financiamento das escolas privadas, como ainda este fim de semana se tornou ainda mais evidente, quando os senhores satisfazem esse tipo de interesses, não venham dizer que é cortar nas funções sociais do Estado, que se destinam a garantir os direitos dos cidadãos, que se resolvem os problemas do Estado. O Sr. Deputado quer encontrar respostas para a crise, procure-as na Constituição, que elas estão lá todas.